Olha aí como eu saí de ANCAP para comunista, canal do Lucas Ronck. Como ele saiu de anarcocapitalista para comunista. Vamos ver o que está acontecendo? O que aconteceu com o jovem Lucas? Vamos lá. Eu saí de um anarcocapitalista para um comunista. Eu postei recentemente no meu Instagram que durante a minha adolescência eu fui anarcocapitalista. E eu acho que diferente da maioria dos anarcocapitalistas, eu era realmente estudado. Eu li Hofbauer, eu li Hayek, eu li Mises. Então eu tenho... Aí ele pôde perceber, né, que depois que ele entrou em contato com uma literaturazinha de verdade, ele olhou e falou, porra, esses velhos tão chapando. um pouco mais de conhecimento e teoria da escola austríaca. E aqui eu vou te explicar a minha trajetória de como eu parei de acreditar no anarcocapitalismo e eu comecei a olhar as ideias comunistas como o verdadeiro caminho da humanidade, como uma verdadeira solução, podemos dizer. Essa história a gente pode começar em 2017. Gostei do Whey Protein aqui atrás, hein? O Lucas está no projeto Lucão. Quando eu acompanhava perfis como Ideias Radicais, eu gostava muito do Paulo Guedes, eu gostava muito das teorias da Universidade de Chicago, eu gostava muito da teoria liberal, muito mesmo. E mais ou menos nessa época eu conhecia a escola Pokémon ali, eu conhecia o anarcocapitalismo. Acho que a primeira crítica que eu vou fazer, eu sempre achei Hayek muito mais inteligente do que Mises, tá? Tem anarcocapitalista que concorda comigo, sim. mas já vou lançar a primeira polêmica. E acho que o primeiro livro que de fato eu tive contato com isso foi a Anatomia do Estado, que eu não tenho mais esse livro aqui, eu acabei doando ele. E esse aqui foi o segundo livro que eu li, eu descobri que eu ainda tenho ele, que é Educação Livre Obrigatória. Nossa, mano, e é bom que o livro do Instituto Rothbard, do Instituto Mises, né, que tem esse símbolozinho. Do Hofbauer. Olha aqui, ó. O livro que eu li, eu descobri que eu ainda tenho ele. Ó, o Tratado Supremo de Educação do Rothbard. Enorme, pesquisa. Ainda tenho ele, que é Educação Livre Obrigatória, do Hofbauer. E nessa época, no meu interior, eu acreditava que todos os problemas, eles vinham da fundação do Estado. Que todo problema, toda corrupção, ela vinha de meios públicos e não de meios privados. Eu sei que tá errado, mas eu tô te explicando como é que minha cabeça funcionava. Depois eu conheci Hayek, e aí esse foi o principal momento da minha vida como anarcocapitalista. Hayek, de verdade, foi disparadamente o autor que eu mais consumi. O Caminho da Servidão, pra mim, era livro de cabeceira de cama. Eu achava um absurdo de bom, e eu tinha plena certeza de que o anarcocapitalismo era o caminho certo. Mas da onde veio a ruptura com a minha paixão pelo anarcocapitalismo? E o início da minha descrença com o anarcocapitalismo, ele veio por causa do livro O Genocídio Negro Brasileiro. Eu acho que é assim que se escreve. Naquele momento, eu não acreditava mais no sistema de anarcocapitalismo normal. Porque naquele momento, eu acreditava que o que deveria ser feito era uma indenização completa de todos os descendentes escravizados para eles estarem em mínimo pé de igualdade. E aí a gente abolir o Estado e deixar o livre mercado tomar conta de tudo. Isso era o que eu acreditava na minha... Você vê que já teve um avanço, né? Que já falamos de indenização, né? Tipo, não falou que o pobrezinho dos senhores de engenho, dos proprietários privados de escravizados do século XIX foram roubados, né? Já que eles tiveram sua propriedade, socorro. E depois disso veio uma paixão pela história do Brasil. E onde eu queria realmente saber da história do Brasil, aonde que o Brasil deu errado, por que que a gente não era uma grande potência, por que que a gente não era um país de primeiro mundo, isso aqui tinha tudo. Pô, se o Brasil, tudo que tu planta, cresce, todos os minérios tem aqui no Brasil, se a gente tem de tudo pra ser um país de primeiro mundo, por que que aqui não é? E aí foi o momento que eu descobri o que que era o colonialismo e o imperialismo. Eu acho que isso foi uma quebra de tudo que eu acreditava. Porque o livre mercado por livre mercado e o neoliberalismo por neoliberalismo, ele cria mercado em tudo, até nas coisas que não precisa. E aí depois de conhecer um pouco mais a história do Brasil e ver como foi a implementação do capitalismo brasileiro, não só do capitalismo brasileiro, o capitalismo em toda a América Latina, eu comecei a perceber uma coisa. A partir do momento que os grandes recursos naturais do Brasil fossem vendidos, eles não iam ficar aqui. O Brasil ia ser uma terra de exploração, tal como fosse a África. Porque num anarcocapitalismo, que o mercado tomaria conta de tudo, quem tomaria conta do Brasil seriam os estrangeiros, não seriam os brasileiros. E aí, se fosse para impedir que isso acontecesse, já não seria mais anarcocapitalismo, o mercado tomar conta de tudo. Eu já ia estar querendo uma regulação estatal. Então, nesse momento, eu me vi completamente rompido com as ideias de anarcocapitalismo, apesar de que eu ainda acreditava um pouco em liberalismo econômico, mas eu achava que também não é assim. Pero que sim, pero que não. Então, nesse momento, eu posso dizer que eu tinha uma visão um pouco mais nacionalista das coisas. Quando você começa a estudar, automaticamente você vai para a esquerda. Baratheon, Robert. Rodrigo, na verdade. Tá que o Brasil deve... Mas é Robert Baratheon, né? O nome do personagem é Robert Baratheon? Tá bom, vou procurar depois. Deveria tomar conta de setores estratégicos e o resto, pode privatizar, não tem problema, pode jogar pro mercado externo. Até que eu me deparei com uma história que mudou o meu rumo de conhecimento.
que foi a história de Cuba, da Revolução Cubana. Está escutando, Che? Olha aqui a imagem para quem não consegue enxergar. O Che tá pegando o sinal. Você está me ouvindo? Estou escutando o câmbio. Mira, que buena la voz de Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Che ouvindo Summer Electro Hits. Porra, o Che tem cara de quem curtiria o álbum Malhação Internacional 2004. Iria escutar um Hoobastank, um Blink-182. Inclusive, depois do Brasil, Cuba é o... Perdão. Picada 182, né? Porque nosotros no confiamos en el imperialismo ni un tantito assim. Segundo país que eu mais estudei na minha vida. Eu faço uma brincadeira que ela tem um fundo de verdade, é que do México pra baixo eu me importo, do México pra cima eu ignoro. O que, ok, não é totalmente verdade, porque é preciso entender um pouco das ideias iluministas também para entender o que acontece no Brasil. É preciso entender um pouco de marxismo para defender o comunismo. Mas, no geral, sobre história, é isso. Eu me só um tantito assim. importo do México pra baixo. E aí eu comecei a entender como Cuba era quando ela era livre mercado. Era os Estados Unidos mandando e desmandando em Cuba. E o momento em que eu percebi que o capitalismo e o livre mercado proporcionava isso, foi meio que o meu mundo caindo diante dos meus olhos. Foi tipo todas as certezas que eu tinha sendo destronadas. Porque em Cuba tinha, por exemplo, a Emenda Platt, que dizia que se os Estados Unidos quisessem invadir Cuba a hora que eles quisessem, pelo motivo que eles quisessem, estava suave. Por exemplo, os Estados Unidos tinham as melhores terras de Cuba. Cuba vivia só do açúcar. Cuba exportava só açúcar e tabaco, né? O famoso charuto cubano. Muito bom, por sinal. E a partir daquele momento, apesar de eu ainda não me considerar um marxista, um socialista, um comunista, eu tinha um apreço pela imagem do Che Guevara e do Fidel Castro, porque eu via eles realmente como libertadores de Cuba. E nesse mesmo momento, a gente estava passando por uma pandemia. E os Estados Unidos colocou 240 novas sanções em Cuba, sendo principais na área da saúde, na área assim, de estrutura elétrica, sabe? E aí Cuba começou a sofrer com um apagão. Só que tem uma coisa sobre a saúde em Cuba que talvez você não sabe. Cuba produz vacina para outras partes do mundo. Por exemplo, a vacina da Covid, a Soberana 1 e 2, tem outro nome, mas eu não lembro, foi distribuída, por exemplo, para o México. Foi distribuída para outros países da América Central. Muitas vacinas que são distribuídas na África são produzidas em Cuba, porque os países ricos, os países exploradores da Europa, os Estados Unidos, eles não têm interesse porque a população deles não precisa dessas vacinas. Inclusive, esse ano mesmo, o governo cubano, ele entregou vacinas da febre amarela para a Colômbia, de graça. Muitas vacinas que eram distribuídas na África, elas vinham de Cuba. E aí, naquele momento, eu comecei a notar o quão cruel eram as sanções que os Estados Unidos tinham colocado numa tentativa de matar a população, de destruir Cuba ideologicamente, para os outros países da América do Sul não serem socialistas, e destruir economicamente para ninguém querer ser socialista porque Cuba era pobre. Só que os países que não foram socialistas no período da Guerra Fria sofreram com ditaduras impostas pelos Estados Unidos. O Brasil sofreu com a ditadura. No Chile, em 73, Pinochet fez uma ditadura. Cara, história é muito foda, velho. História é muito foda. Pô, o que abriu aqui o MSN? História é muito foda. A história é um negócio, assim, brutal. Brutal. Não, Rafael. Não. Não é que para ser comunista você precisa de empatia. Não é isso. A questão é, quando você para analisar a história a partir de uma perspectiva política histórica que é baseada na luta de classes, que é o motor do materialismo histórico dialético, e você olha para as relações de poder e para as relações que são constituídas no nosso tempo e no nosso espaço, você só faz papá, você não tem mais o que dizer. Não há mais o que dizer. Não há mais o que ser dito. Porque você percebe que tudo que preenche a temporalidade humana enquanto sociedades organizadas é a luta de classes. É num sentido que se tensionou a esse lugar que nós vivemos hoje da luta de classes. Claro, né? Que chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui por diversos caminhos, por diversas questões, mas cujo material comum em todas as épocas é a opressão, a exploração do homem pelo homem. É a partir da definição da propriedade privada dos meios de produção. Não dos bens pessoais ou dos bens de consumo, mas da propriedade privada, daquilo que permite a produção da vida. Porra, absurdo.
É isso. E aí, como o Fabi falou aqui, mais uma vez, né? Mais uma vez. Estamos a 0 dias sem encontrar um anarcocapitalista com menos de 20 anos. Nosso recorde é aproximadamente 4 dias. Então, é isso. Tipo, quando você entra em contato, eu acho que, inclusive, isso foi algo que motivou muitas pessoas a conhecerem mais o conteúdo comunista, ou, enfim, a se integrarem mais sobre esse tema, sobre essa matéria. Que é justamente o fato de que quando você entra em contato com esse método de análise da história, que o materialismo ele é isso, ele é um método científico, você não tem como falar outra coisa. Você não tem como falar outra coisa, a não ser que você seja um colonizador. A não ser que você defenda a colonização. Aí você... Aí vai pros caralho mesmo, né? Mas se não for isso... Pô, e é muito foda, né, cara? É muito foda. A luta de classes é um negócio, sim, inacreditável. Inacreditável, sério. É, pra mim, assim, o materialismo histórico de dialética... Puta que pariu, velho. Vou puxar aqui. O marxismo é onipotente porque é exato. Olha essa canetada aqui. Vou parar aqui rapidão. A doutrina de Marx é onipotente porque é verdadeira. É completa e harmônica. Dá aos homens uma concepção unitária do mundo, que não se pode conciliar com nenhuma superstição, com nenhuma reação, com nenhuma defesa da opressão burguesa. O marxismo é o sucessor legítimo de tudo aquilo que o gênero humano criou de melhor no século XIX. A filosofia clássica alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. É bonito ou não é? Barras. Que nesse livro do Ariel Palacios, América Latina Lado B, conta, por exemplo, que os soldados generais do Pinochet estupravam mulheres para combater o comunismo. Então, naquele momento, eu fui ficando um pouco apegado às ideias socialistas, sabe? E nisso me veio uma vontade natural de conhecer mais a teoria socialista, de conhecer mais sobre Marx. Eu já conhecia pessoalmente algumas pessoas que eram marxistas, e aí eu li algumas obras. O primeiro que eu li foi o Manifesto, o segundo foi Salário, Preço e Lucro, o terceiro livro de Marx que eu li foi Para a Crítica da Economia Política, e aí em algum momento eu fui me vendo adepto às ideias socialistas. E eu fui vendo que a construção de um Estado socialista, ele traria uma melhora para a população muito maior do que o campo capitalista jamais conseguiu produzir. Porque tiraria de lógica de mercado coisas essenciais para a vida humana, como moradia. Tipo, todo mundo precisa de uma casa para morar. E como moradia é vista como mercado... Mas segundo os Estados Unidos da América, você morar dentro do carro no estacionamento de um Walmart... com a liberdade de comprar um fuzil AR-15, isso sim é uma vida livre e emancipada. Isso sim é liberdade. Muita gente da minha geração não vai conseguir comprar casa. O que não seria um problema se a gente vivesse no mundo socialista. Então, com o passar do tempo, essa minha transformação de um anarcocapitalista para um socialista aconteceu. Porque eu diria que eu não carregava o combo do anarcocapitalista. Porque existem pessoas de direita, eu diria que é mais, por exemplo, os integralistas, rapaziada neonazista mesmo, que eles são pessoas horríveis, mas são de direita. E existem pessoas que elas só acreditam na literatura, na ideia, na propaganda de direita. E essas pessoas, eu me sinto na obrigação de sentar e conversar, porque eu já fui uma delas. Então, boa, é isso. Essa boa. foi um crescimento muito extremo. Teve um monte de livro que também foi importante. Bem demais. Mas pro vídeo não ficar muito longo, é isso. Esse é o resumo de como eu saí de um anarcocapitalista para um comunista. Estudou história, né, jovem? E assim, estudar história, e eu não tô nem aqui falando, gente, ó, não tô nem falando no sentido de tirar sarro, tá ligado? Não tô te falando no sentido de tirar sarro, tipo, foi estudar, finalmente, né? Que é o que eu sempre falo pra vocês. Não é só uma questão de mais ou menos conhecimento, não é isso. É uma questão de como você enxerga as questões que a história vai pontuando na nossa frente. Como isso vai aparecendo. Por isso que é fundamental a gente estar disposto a escrever uma contra-história. Por isso que escrever uma contra-história, um movimento imprescindível, indispensável, para a gente poder perceber que a história que a gente recebe é uma história que tem um lado, que não foi pautada unicamente pelo movimento natural dos eventos, mas que foi pautada por uma disputa real e concreta que acontecia no meio daquela sociedade. E que foi um determinado tipo de projeto de uma determinada classe que se sobrepôs e venceu. É por isso que a gente escuta essa história. Quando a gente passa a escutar a história de Cuba a partir da perspectiva da Revolução Cubana, isso muda a nossa percepção. Pode não nos convencer de imediato, mas abre uma fresta, abre uma fissura,
abre um coçadinha na cabeça. Esse é o papel da escrita de uma contra-história. Fazer saltar da linha do tempo homogênea, cronológica, essa linha do tempo que tudo parece meio gelatina sem sabor, um evento que, puf, mude completamente a nossa percepção sobre a realidade. É isso aí. Barras foram derrubadas. Muito bom vídeo do Lucas. Muito bom vídeo do Lucas Ronk. Vou deixar aqui o link do vídeo na descrição desse vídeo. Chega, tchau!